Fala galerinha do Dominantes Online, mais uma aulinha de Química, mais uma aulinha de Relações Numéricas. Agora a gente fala sobre leis ponderais, né? É onde a gente começa a associar um pouco dessas relações de massa e quantidade, mas agora não só com as substâncias, mas com as reações. Tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, até a gente vamos pegar aqui no texto, porque vocês adoram olhar para um slide e ler um texto, é o seguinte, ó, são generalizações, né? São relações numéricas. É importantíssimo também lembrar que as leis ponderais, né, dependendo de onde a gente está visualizando com o conteúdo, são primordiais lá para a ideia de modelos atômicos de Dalton. Tá? Então, o primeiro modelo atômico que a gente coloca, que é o de Dalton, é um modelo científico, né? É a partir dessas informações onde eu consigo ter uma relação, uma quantificação de massa com quantidade de substâncias. Então eu preciso dizer que existe uma porção, uma mínima porção, a existência de moléculas e átomos que ele propõe. Bom, o que é também importante sobre leis ponderais, né? As leis ponderais, quando alguém fala sobre ponderar, né, sobre ponderações, a gente está falando sobre peso, sobre massa, tá? Quando alguém fala pondere suas palavras, meça suas palavras, não é isso? Né? Então é isso. Então toda vez que eu falo de leis ponderais, são leis que têm relação com a massa de uma substância e principalmente em uma reação química. Como funciona essa relação mássica em uma reação química. Beleza? Tá? Lembrando que reação química é uma transformação que modifica o material. Então, é um fenômeno químico, né? Então, você tem a transformação, a mudança, a formação de novas substâncias e existe uma relação entre elas. As duas leis ponderais que a gente vai trabalhar nessa aulinha agora são leis até conhecidas, mas a gente precisa estender toda a ideia dela. Por exemplo, a primeira lei que a gente vai trabalhar é a lei, né, de Lavoisier. A gente vai ver mais à frente. Mas para entender essa lei, a gente tem que entender, por exemplo, olha só, a estrutura da reação. Então, toda vez que eu vou falar sobre as reações, eu vou traçá-las como equações. A gente já viu essa parte lá quando a gente trabalhou a parte de reações químicas também lá na química geral e química inorgânica. Se você não viu, a gente pega aqui agora. Tudo que tem uma seta, a gente está tracejando uma equação química. Tudo que está antes da seta a gente chama de reagente, tudo que está depois a gente chama de produto. Então, quando eu falo, por exemplo, olha, a queima de carvão com oxigênio gera gás carbônico. Isso é uma reação química, eu formo uma substância nova, né? E eu tenho os reagentes, que é o carvão, que é o carbono no grafite, mais o gás oxigênio. Como eu equaciono isso? Assim. Isso é equação química. A equação não tem um sinal de igualdade, tem uma seta de transformação. Tá? Para que eu estou falando disso? Porque quando eu falar das leis ponderais, eu vou usar tanto o conhecimento quanto saber expressar isso a partir das equações. E aí sim a gente entra na lei de Lavoisier. E aí provavelmente já escutou essa frase que a gente fala que é de Lavoisier, que não é, que é a natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Na verdade, a proposta de Lavoisier foi menos filosófica do que essa fala. É simplesmente em um recipiente fechado, em um sistema fechado. O que significa falar que um sistema é fechado? Né? Tem até aqui já direitinho. É que a massa não é perdida. Então, assim, um sistema aberto, você tem a saída de massa, né, e a entrada de massa, dependendo da reação, porque o estado gasoso pode partir, pode sair desse sistema. Um sistema fechado, não há saída e nem a entrada de massa. Só cuidado que existe um sistema fechado e existe um sistema isolado. No sistema fechado, energia pode entrar e energia pode sair. Então, existe ainda a troca energética. Um sistema isolado, nem troca energética existe. Beleza? Tá bom? Só para você se guiar nisso. Ele fala que num sistema fechado, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, ou seja, quando eu falo que num sistema fechado existe uma relação aonde as substâncias são formadas, substâncias são decompostas, outras são formadas, mas que a massa é conservada.
Se o sistema está fechado, a massa é conservada. A massa não some. Por quê? Porque as substâncias se combinam para a formação de novas substâncias. É isso que a gente tem que entender. Beleza? Tá? Por que isso é importante? Porque aí tira a ideia de criação de novas massas de uma relação, de uma outra forma de explicação. Simplesmente uma reagrupação de estruturas para formar uma nova substância. Quando a gente faz isso em sistema aberto, tem reações onde ocorre a liberação de gases. Então a gente não percebe esses gases saindo da reação. Ou existem reações que acontecem com a absorção de gases, né? A absorção de gases, como por exemplo as próprias reações de formação de óxido, onde entra o oxigênio. Você não calcula a massa do oxigênio que entra na forma de gás num sistema aberto. Beleza? Tranquilo? Como é que funciona isso na prática? Olha só, vou pegar esse mesmo exemplo que eu falei do gás carbônico. Em um recipiente fechado, esse experimento ocorre com a reação de 12 gramas de carvão. Coloquei um número. No carvão a massa atômica é 12, né? A massa molar também. Mas aqui eu não precisei colocar. Mas se você quiser, olha para cá. A massa aqui coloquei certinho. Do carvão é do carbono. Do carbono é 12. Do oxigênio, O2, 32. C mais O2. CO2 é o produto formado. A massa final é 12 mais 32. É 44. Beleza? Tá? Então, a soma das massas dos reagentes é igual à massa do produto. Bem tranquilo, é assim que a gente classifica. E aí, como é que pode se aplicar em uma questão? Na verdade, isso é um preceito, na verdade, isso antecede alguns conteúdos que a gente já trabalhou, vai trabalhar como o próprio balanceamento, só que não em mássica, em quantidade. Por quê? Porque a relação mássica, assim também como a relação em quantidade, tá? Mas isso precede outras relações numéricas quando a gente dita numa reação química. Além da lei ponderal de Lavoisier, também é interessante saber sobre a lei de Proust, ou a lei de proporções definidas. Ele diz que a relação entre as substâncias para a formação de uma nova, ou seja, as relações entre os componentes, entre os reagentes e os produtos numa reação química é sempre constante, é uma proporção constante. Por isso a gente faz o balanceamento. Aqui vamos lá. Significa dizer que toda reação que ocorre com uma proporção específica entre os reagentes na formação de uma ou mais substâncias, né? Como isso funciona? Por exemplo, eu falei que 12 gramas de carvão reagem com 32 de oxigênio, formando 44. Mas eu também poderia falar, por exemplo, que 3 gramas reagem com 8. Né? Se você reparar daqui para cá, ocorreu uma simplificação. Se 12 está para 32, assim como 3 está para 8. É uma proporção. Daqui para cá você reparar que eu dividi por 4. Daqui para cá eu também dividi por 4. Então eu posso dizer que a proporção mínima em massa de carbono para oxigênio é de 3 para 8? Existe uma proporção. Sempre é assim, sempre um ser múltiplo de 3 para 8. Essa é a proporção mínima entre grafite e gás oxigênio. Beleza, Bruno, entendi essa parte. E agora em relação a outra aqui. Então, por exemplo, o que cai muito nesse contexto de proporções, né? Até porque da proporção você determina até mesmo a estrutura. Aí sabendo a massa do oxigênio proporcional, aqui é O2. Então é cada 1C para 1 O2. 12,32 normalmente. Aqui 15 gramas, então eu poderia determinar quanto eu vou precisar dele. Sim, se você sabe que a proporção é 3 para 8, 15 é 5 vezes o 3. Então 15 é 5 vezes o 3, se é 5 vezes maior a quantidade de carvão, é 5 vezes maior a quantidade de oxigênio para formar a mesma substância. Então o A é 40 gramas. E a soma, lembra da lei de Lavoisier? A soma da massa dos reagentes é igual à massa do produto. Então aqui a resposta é 55 gramas. Ou é só você pegar 11, que seria a resposta na proporção, e multiplicar também por 5, que também dá 55. Beleza? Tranquilo? São essas as duas leis ponderais. Essas leis ponderais eu só comentei agora, mas elas foram super importantes para a estrutura de modelos atômicos, elas são importantes para a gente falar de balanceamento, a gente também já falou, tá? Eu só coloquei ela nesse conteúdo porque ela se torna importante também nas relações numéricas. Na verdade, é a partir dela que algumas relações numéricas funcionam, até porque aqui eu estou falando de relação mássica, mas eu posso falar em relação em proporção. Na proporção é 1 carbono para uma molécula de O2, 1 para 1.
1. 3 para 8 é quando eu falo uma relação mástrica, porque elas têm pesos diferentes. Beleza? Tranquilo? Então, povo, até nossa próxima aula de relações numéricas. A gente fica por aqui. Foi uma aulinha curta realmente, só para a gente não perder esses conceitos. Fui!